Leonardo da Vinci é frequentemente lembrado por suas grandes pinturas, como a Santa Ceia e a icônica Mona Lisa. Mas Da Vinci foi mais que um grande pintor. Ele é um dos maiores gênios que a humanidade já viu, transitando em outras áreas como a ciência, a arquitetura, a engenharia e a anatomia. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer as incríveis invenções e máquinas de Leonardo da Vinci, que mudaram sua época e que foram também responsáveis por inspirar a criação de diversas tecnologias que seriam usadas 500 anos depois de sua morte. As armas de guerra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci viveu em um período de grande instabilidade e conflitos entre nações. Mesmo se considerando um pacifista, ele criou várias máquinas e armas de guerra. Inspirado nas tartarugas, o tanque blindado foi projetado com um casco pontiagudo na intenção de aliviar o impacto, ricocheteando os tiros recebidos, protegendo assim os 8 homens necessários para empurrar a máquina em seu interior. Além do casco de proteção, o tanque contava com 36 canhões distribuídos ao seu redor, cobrindo uma área enorme em sua volta. O tanque era construído em madeira e reforçado com lâminas de metal para aumentar sua resistência, basicamente como os escudos utilizados na época. Os canhões também implantados no tanque eram invenções de Da Vinci, uma vez que também dominava a arte da fundição. Esses canhões rodeavam o tanque por inteiro, dando um alcance de ataque de 360 graus, aumentando seu poder de destruição. Um grande problema durante as guerras do passado era o método de ativação das armas, que era feito através de queima de um pavio, e esse processo era extremamente demorado. Em meados de 1520 surge o seu projeto, a pistola de rodete, que ao invés do pavio fixado ao cão, usava-se uma roda espiral de ferro e no eixo uma mola de tensão envolta em um pedaço de couro e uma pedra pirita para melhor fixação. Depois era presa em uma pinça de 2 garras, através de um parafuso de aperto. Uma chave parecida a se dar corda a um relógio girava a roda até ser travada pelo gatilho, criando uma grande energia. Ao ser acionada, produzia faíscas atingindo a pólvora e disparando a arma, eliminando a utilização do pavio. Pela primeira vez tinha-se uma arma que poderia ser carregada e transportada sem nenhum problema, mas seu custo alto e constantes manutenções fizeram-na cair em decadência. O conceito de uma metralhadora talvez tenha sido uma das primeiras armas que Leonardo da Vinci criou. O artista provavelmente percebeu o efeito positivo de disparar vários projéteis em forma sequencial em uma guerra. Por isso, criar uma metralhadora de canhão montada sobre uma estrutura móvel fazia todo sentido em uma batalha. O seu projeto inicial era uma estrutura com 12 bocas dispostas em forma de leque. Esse formato serviria para aumentar o alcance da arma. Isso favorecia o carregamento, já que as outras extremidades do canhão estavam concentradas em apenas um lado. Isso faria o exército portador dessa arma ter uma vantagem extrema contra seu inimigo. As máquinas voadoras. Da Vinci era um apaixonado pela ideia e pela possibilidade do homem alçar voos. Desde criança passava horas observando os pássaros voar e isso levou a criar suas incríveis máquinas voadoras. A máquina voadora, também conhecida como ornitóptero, a invenção de Da Vinci, era inspirada no voo de morcegos e de pássaros. Mas não consistia-se em apenas um par de asas mecânicas. O piloto se deitava no centro e, a partir de um conjunto de pedais e alavancas,
fazia uma espécie de hélice girar manualmente até sair do solo. Uma vez no ar, as asas bateriam como as asas de um pássaro gigante. Em posição, o piloto poderia controlar todas as partes da máquina com os pés e com as mãos. O controle com os pés implicava em empurrar 2 pedais situados na parte traseira da máquina, uma para abrir as asas e outro para fechá-las. As mãos do piloto, por outro lado, manuseava as cordas responsáveis por controlar as múltiplas escoras de madeiras das asas. As asas eram feitas de tecido presas e costuradas no esqueleto feito de madeira e preso nas peças de metais, e o mecanismo era movimentado por diversas roldanas. Inspirado por suas observações e criatividade, Da Vinci foi capaz de usar seus conhecimentos e projetar o parafuso aéreo, que mais tarde viria a ser considerado o primeiro protótipo de um helicóptero. Usando madeira e linho, materiais disponíveis naquela época, projetou seu helicóptero, partindo do raciocínio que o ar poderia ser comprimido e, pelas suas observações, utilizou uma forma presente na natureza. Sua estrutura fugia da presente nos helicópteros atuais, uma vez que o projeto de Da Vinci não possuía várias hélices, e sim uma estrutura espiral na qual seria girada constantemente, jogando o ar para baixo, o que faria com que o parafuso fosse impulsionado para cima. Esse princípio é o mesmo aplicado nas hélices dos helicópteros atuais. Porém, ao contrário de apenas uma única hélice, era necessário 2 em cima e mais 2 na parte de trás do helicóptero. Embora o parafuso aéreo nunca tenha sido construído por Leonardo da Vinci, pelas suas anotações deixadas pelo mesmo, fica óbvio que existem alguns empecilhos para a execução do projeto na época. E o principal empecilho era que a força braçal não gerava energia suficiente para tirar a máquina do chão. Isso só foi possível séculos à frente com a criação e a evolução dos primeiros motores. Muito antes da invenção do avião, Leonardo da Vinci já pensava em maneiras de cair suavemente de grandes alturas. O equipamento é semelhante ao paraquedas atual, só que em formato de uma pirâmide. A ideia de Da Vinci foi aprimorada e ganhou grande utilidade séculos depois, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Percebeu que um objeto cônico, dependendo de sua medida, poderia diminuir a velocidade da queda de um objeto. Isso porque o ar oferece resistência e sua superfície em questão fosse suficientemente grande, poderia frear a queda de um homem. Em suas anotações e desenhos, ele descreve: se um homem tiver uma estrutura coberta de tecido com 12 braços de largura e 12 de altura, poderia atirar-se de qualquer altura sem se ferir. Diferente do que vemos nos paraquedas modernos, o proposto por Da Vinci não previu em seu projeto um pequeno furo no topo, o que hoje é considerado essencial para sua estabilidade, pois permite ao saltador ter controle total sobre suas manobras, podendo desviar de correntes de ar. Seu protótipo foi usado de base para a criação do paraquedas que conhecemos hoje. Os robôs autônomos. Leonardo da Vinci cortou, dissecou e estudou por décadas a anatomia do corpo humano, deixando um vasto material escrito e ilustrado. E isso naquela época era considerado um grande pecado e crime passível de morte. Isso o levou a estudar corpos de pessoas marginalizadas e esquecidas pela sociedade secretamente. Mas seus estudos anatômicos foram primordiais para a criação do que viria a ser o que conhecemos hoje por robôs autônomos.
O Cavaleiro Mecânico pode ser considerado um dos primeiros protótipos de robô da história, que foi construído por volta de 1495. O robô era coberto por uma armadura medieval e o mesmo era capaz de imitar alguns movimentos humanos, como mover os braços, andar, mover a cabeça, enquanto abria e fechava sua mandíbula, de acordo com o comando de Leonardo da Vinci. Tudo isso era possível devido aos conjuntos de rodanas e cabos interligados e devido ao conhecimento e estudos do corpo humano e de suas articulações. Da Vinci apresentou a máquina em uma celebração organizada pelo Duque Ludovico Sforza, para quem ele trabalhava no Tribunal de Milão, deixando telespectadores incrédulos com tal máquina. As anotações sobre o designer do robô foram encontrados muitos anos depois, em 1950. As anotações e desenhos foram usados para reconstruir esse robô em 2002. Este proto-robô mostrou-se completamente funcional. Em 1520, Leonardo da Vinci concebeu o leão mecânico autônomo para a coroação do rei Francisco I. O leão de Da Vinci, construído em madeira, metal e corda, andava e levantava suas patas dianteiras, finalizando com a abertura de seu peito, de onde saía lírios, o símbolo floral da França e muito apreciado pelos reis. As rodas escondidas no interior das patas resolviam vários problemas técnicos e davam estabilidade para a simulação do andar e do levantar. As rodas e as patas dianteiras estavam ligadas a um eixo através de um sistema de roldanas. Esse conjunto, quando ligado a uma força motriz, conseguia pôr em funcionamento as 3 fases de automação do leão. O leão mecânico foi o primeiro autônomo com um mecanismo programável e capaz de executar diferentes ações graças a um motor de sincronia perfeita. O leão andava por meio de sistemas que Da Vinci conheceu de relojoeiros italianos e de autômatos árabes que eram então populares em Veneza. O motor do mecanismo consistia-se em uma grande mola helicodial localizado dentro da máquina. É possível supor que a mola já totalmente estendida liberasse um gancho, permitindo a abertura do peito do leão. Assim, os lírios contidos nela caíam no chão, criando um tapete de flores homenageando o rei. As máquinas aquáticas. Leonardo da Vinci também era um grande apaixonado pelos rios, mares e oceanos. Durante toda a sua vida, Da Vinci desenhou alguns projetos de roupa de mergulho. O primeiro de todos foi criado, provavelmente, com o objetivo de permitir que os militares atacassem navios invasores em uma guerra e conseguissem permanecer longos períodos de tempo embaixo d'água. O traje era de couro e contava com um tubo preso na máscara facial. Da Vinci ainda desenvolveu um sistema de mangueiras feitas de bambu e anéis de aço revestidas em couro. Essas mangueiras abasteciam o traje com ar e eram ligadas a uma grande boia de cortiça que ficava acima da água. A partir dos estudos dos formatos dos peixes, Da Vinci imaginou um formato de casco para os barcos que melhor possibilitasse vencer a resistência da água no seu movimento, o que é o modelo empregado nos barcos atualmente. Em vários modelos de barcos pensados, Da Vinci propôs um sistema de propulsão mecânica que poderia mover o barco de maneira mais rápida que o sistema à vela. Uma ou mais pessoas exercia força sobre o sistema de pedais, acionando um sistema de engrenagens que faria girar 2 rodas de par, uma de cada lado do barco. O sistema de propulsão mecânica só foi utilizado com eficácia em barcos e navios a partir do século XIX, após a invenção da máquina a vapor.
O funcionamento dos submarinos teve origem no sino de mergulho no princípio de Arquimedes há 2000 anos, que determinou que um corpo mergulhado no líquido sofre uma força-impulsão igual ao peso do volume do líquido deslocado. Teria sido também com base nesses conhecimentos adquiridos que Leonardo da Vinci desenhou no século XV um projeto de uma nave submarina. Partindo do princípio de Arquimedes, ele concluiu que seria possível manter uma embarcação submersa, sendo apenas necessário que seu peso fosse aumentado. Em seus desenhos e anotações, Da Vinci buscava criar uma máquina que poderia ficar submersa e atacar os cascos dos navios inimigos, os perfurando e os afundando, sem que o inimigo soubesse de onde veio o ataque. Com base nesses conhecimentos adquiridos que Leonardo da Vinci desenhou no século XV um projeto de uma nave submarina, onde resultou no primeiro submarino navegável criado por um holandês em 1620. Galera, tem um vídeo aqui no canal onde conto em parceria com meu amigo Ederson, lá do canal Aprendiz Explorador, toda a história de Leonardo da Vinci, desde seu nascimento, sua genialidade, seus grandes feitos e a história e os mistérios atrás do sorriso enigmático de Mona Lisa até seus últimos dias de vida. Vou deixar o link fixado aqui nos primeiros comentários e no card final deste vídeo. Depois vai lá dar uma conferida nesse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal Aprendiz Explorador. Galera, esse foi o vídeo de hoje e, como de costume, nos vemos semana que vem.